Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de fungos e animais invertebrados e hoje eu vou continuar falando de artrópoda para vocês, esse que é o maior filo animal. Hoje vamos falar de diversidade e para isso eu vou usar na verdade duas aulas. Numa delas, a primeira, que é essa, nós falaremos dos subfilos Trilobitomorpha, que é um subfilo totalmente extinto, mas que já teve bastante importância na história do planeta. Depois falaremos de Cheliceriformes ou Chelicerata, que são os aracnídeos, e terminaremos essa aula falando de crustáceas, são 3 subfilos. Os outros 2 subfilos, que são Insecta e Myriapoda, serão abordados na próxima aula. O subfilo Trilobitomorpha, conforme eu disse agora há pouco, ele é completamente fóssil, completamente extinto, mas ele é razoavelmente conhecido. Há cerca de 4.000 espécies descritas. Isso até é maior do que alguns grupos animais que existem hoje. Mas, de qualquer forma, para os padrões de artrópoda, é muito pouco. Mas lembro para vocês que fósseis dependem de uma série de condições para serem formados e que realmente o fato de nós conhecermos 4.000 espécies fósseis indica que deve haver um número muitíssimo maior de organismos desse grupo que existiram no planeta, mas cujos restos não permaneceram até hoje, ou até que podem ser achados posteriormente. Eles foram abundantes principalmente no Cambriano e no Ordoviciano e estão extintos há cerca de 200 milhões de anos. Eram animais bentônicos, marinhos, então eles viviam no fundo, e eles eram predadores ou detritívoros. O corpo apresentava 3 regiões. A primeira região, a cabeça, com os tergitos formando uma carapaça dorsal aqui. A segunda região, o tórax, com os segmentos completamente divididos. E a terceira região, a última, que é chamada pigídeo, embora esse nome seja equivocado, se vocês compararem com o pigídeo de Annelidius, porque aqui, na verdade, vai haver, além do telson, que seria o segmento terminal, vai haver uma série de outros segmentos fundidos aqui. E também vai haver uma carapaça dorsal. Vejam, a cabeça ela apresentava um par de olhos compostos e, além disso, apresentava um par de antenas. Com relação aos apêndices locomotores, vejam, a cabeça vai até aqui, vai haver 4 pares de apêndices locomotores. Esses animais, eles têm o nome Trilobitomorpha, ou os trilobitas, como eles são vulgarmente conhecidos, porque eles apresentavam o corpo trilobado. Vocês vejam que há 3 divisões aqui. Foram animais, repito, bastante importantes no registro fóssil, mas hoje não há mais nenhum representante vivo. Segundo subfilo, esse sim com muitos representantes vivos, um grupo grande, o grupo dos Cheliceriformes ou Chelicerata, que conta com cerca de 70.000 espécies. Claro, se vocês pensarem em insetos que têm mais de 1 milhão, então aí realmente é muito pouco. Mas 70.000 espécies é maior do que praticamente qualquer outro filo animal que exista hoje. Então vocês veem realmente como a artrópoda é extremamente diversificado e excede em muito o que a gente conhece para qualquer outro filo. A tagmose dos Cheliceriformes ela apresenta-se na forma de um prossoma ou opistossoma, que equivale a dizer cefalotórax e abdômen. Ou seja, cabeça e tórax estão fundidos numa única parte do corpo, numa única região, e depois vai haver uma região posterior, que é a região do abdômen. Geralmente o abdômen é onde se localizam os órgãos do animal, porque é uma região que tem que sofrer variações de volume. Então ela tem que ser mais mole, menos rígida, para que possa haver variações de volume para digestão, para reprodução, respiração e uma série de outros processos. Com relação ao prossoma, então a região de cabeça mais tórax fundido. Notem que em Cheliceriformes não há antenas. As antenas estão completamente ausentes aqui no grupo. Mas vai haver um par de quelíceras. Essas quelíceras são os apêndices, geralmente em forma de garra, que em alguns grupos são utilizados para injetar veneno, e é da onde vem, inclusive, o nome do subfilo, Cheliceriformes, exatamente por apresentarem um par de quelíceras. Além do par de quelíceras, há também um par de pedipalpos, que seria o segundo par de apêndices da região do prossoma. E depois, 4 pares de pernas locomotoras.
Na grande maioria dos grupos, 4 pares. Mas há alguns, como por exemplo, alguns picnogônidos, que podem apresentar mais pares. Finalmente, esse subfilo divide-se em 3 classes. Uma delas é Chifosura, animais bastante interessantes, marinhos, mas que não habitam no litoral brasileiro. Na verdade, eles só vivem no Atlântico Norte, na costa americana e no Indo-Pacífico. Picnogônida, que são as chamadas aranhas do mar, entre aspas, porque na verdade não é um aracnídeo, já que aracnida é o terceiro grupo. Mas é um grupo bastante próximo, bastante relacionado. E finalmente, aracnida, que é um grupo bastante diversificado, é o maior de todos. Tem espécies aquáticas, terrestres, o grupo é principalmente terrestre, mas há muitas espécies aquáticas também. Picnogônida é exclusivamente marinho e Chifosura, como eu tinha dito antes, também é marinho. Bem, os primeiros então, os límulos, classe Chifosura. Há apenas 5 espécies de límulos hoje. Límulos é o nome popular. Esses animais até há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eles eram comercializados em loja de aquário marinho, então era possível comprar, e nós mesmo aqui na biologia, no departamento de zoologia, mantivemos límulos vivos por um bom tempo, mas infelizmente já morreram todos e hoje não tem mais para comprar. Todas as espécies são marinhas, todas essas 5, e elas são bastante comuns na costa atlântica dos Estados Unidos e também em algumas regiões do Indo-Pacífico. Esses animais apresentam o prossoma com um par de olhos compostos e um par de ocelos simples na parte anterior. Além disso, vai haver aqui na região do prossoma um par de quelíceras, um par de pedipalpos, sendo que esses pedipalpos assemelham-se a pernas, e depois 4 pares de pernas, sendo que o último par está adaptado para limpar as brânquias. Com relação à região do opistossomo, vocês vão ter aqui todos os segmentos com apêndices na forma de opérculos, e esses opérculos cobrem brânquias lamelares que ficam aí por baixo. Então esses opérculos são para proteção. Claro que enquanto o animal está respirando, ele está no ambiente normal, isso daqui fica pulsando o tempo inteiro para garantir uma corrente de água que vai passar por cima das brânquias, permitindo as trocas gasosas. Além do prossoma e do opistossoma, esses animais apresentam um telson na forma de um longo espinho. E a primeira coisa que a gente pensa quando vê um animal com espinho desse tamanho é que isso é usado para defesa, é o natural. Só que nesse caso não é. Pelo menos até onde se conseguiu ver, esse telson e esse espinho, portanto, é utilizado exclusivamente para o animal se desvirar. Como assim? Esses animais eles são bentônicos, marinhos, e vivem enterrados na areia. Então está aqui o límulos e uma camada de areia por cima. Quando vem alguma onda, alguma correnteza e vira o animal com a parte ventral para cima, o telson ele vai servir como uma alavanca para o animal se desvirar. Então, aparentemente, essa é a única função dele. Segundo grupo, classe Picnogônida, as chamadas aranhas do mar. Vejam, esse animal, ele pertence ao grupo dos quelicerados, mas ele não é uma aranha verdadeira, ele não está em aracnida. Mas ele já se assemelha bastante, ele tem umas pernas muito longas, muito finas, e o corpo é muito pequeno. Então, realmente, qualquer um que olhe um picnogônido imediatamente associa a imagem a uma aranha. Podem ser animais muito pequenos, desde alguns milímetros de tamanho, até algumas espécies de águas profundas e de regiões mais frias, que podem alcançar 70 centímetros de envergadura da ponta de uma perna à outra. A tagmose apresenta-se, então, na forma de uma cabeça muito pequena, depois vai haver um tórax longo, com 4 ou mais pares de pernas, e finalmente vai haver um abdômen também muito curto, que é meramente esse cone com o ânus no topo. A cabeça, ela vai ter então, nessa região, ela vai ser pontiaguda, ela vai ser uma projeção pontiaguda do esqueleto. Isso é normalmente chamado de probóscide, só que eu lembro para vocês que uma probóscide
para ter esse nome, ela precisa ser uma estrutura eversível e retrátil. E aqui ela não é nada disso, já que simplesmente é uma projeção do exoesqueleto. Então usa-se o nome, mas saibam que é equivocado. Essa probóscide pontiaguda ela é introduzida dentro de alguns animais coloniais sedentários, como briozoários, alguns cnidários e outros. E quando o animal introduz isso, ele perfura e passa a se alimentar dos fluidos daquela presa. Ele vai apresentar na região anterior um par de quelíforos e um par de palpos. E aí vocês têm todo o direito de perguntar, por que antes eu falava quelíceras e agora estou falando quelíforos? Por uma simples razão, não se sabe ainda se essas estruturas são homólogas ou não às quelíceras dos outros quelicerados. Então só por isso usa-se um nome diferente. Mas na realidade elas vão ter a mesma função e a posição delas também é a mesma. Essas quelíceras então, elas vão ser utilizadas para ir macerando os tecidos para o animal se alimentar. Os pedipalpos, que aqui são chamados simplesmente de palpos pelo mesmo motivo, não se sabe se são homólogos, mas eles têm função sensorial, e seria para detectar a presença do alimento. Depois, no tórax, vai haver normalmente 4 pares de pernas, mas eu já disse para vocês que algumas têm mais, e realmente há uma variação grande, inclusive algumas espécies em que é variável o número de pernas de um indivíduo para outro. Só que os machos, além desses 4 pares de pernas normais, eles vão apresentar mais um par, na verdade o primeiro, que são pernas muito finas que ficam enroladas segurando uma massa de ovos. Então nesse grupo são os machos que têm o cuidado à prole. Essas pernas são chamadas de pernas ovígeras. Em algumas espécies, tanto macho quanto fêmea podem apresentar pernas ovígeras, mas o mais típico é que realmente elas só sejam encontradas nos machos. E falando dos aracnídeos mesmo, de aracnida, o grupo aí que causa terror e pesadelos em uma série de pessoas que têm pavor de aranhas, conhece-se hoje praticamente 70 mil espécies, vocês veem, são 70 mil espécies de queliceriformes, só que a chifosura são só 5, Pycnogônida também são relativamente poucas, então a grande maioria são aracnídeos mesmo. E esses aracnídeos encontram-se divididos em 11 ordens. Dessas 11 ordens, nós só vamos falar de 3 aqui. Mas as ordens são Ácari, que são os ácaros, extremamente importantes do ponto de vista médico, e inclusive quando eu falo 70 mil espécies, é considerando apenas aquilo que já se conhece de ácari, que é um pálido reflexo do que deve haver. A grande maioria dos ácaros ainda não é conhecida, porque eles são muito pequenos. Depois, Amblipige, que são os aracnídeos relativamente grandes, bastante bizarros até. Arani, que são as aranhas. Opiliones, que são os opiliões. Palpígrade, pseudoescorpiones, são pseudoescorpiões. Parte anterior dele assemelha-se muito a um escorpião, só que eles não têm aquela região posterior com o agulhão caudal. Eles não têm aquela cauda com o espinho na ponta. Ricinulae, Schizômida, os escorpiões verdadeiros, ordem Scorpiones, Solífuge e Uropige, que são os escorpiões vinagre. Então, primeiro dos grupos, ordem Arani, maior de todos as aranhas, cerca de 35 mil espécies, quase metade dos aracnídeos são Arani. A tagmose delas é tipicamente prossomo mais opistossomo, como é para a grande maioria dos queliceriformes. Prossomo mais opistossomo é a mesma coisa que cefalotórax e abdômen, vocês podem usar o nome que preferirem. E aqui, no caso de Arani, elas são separadas por um pedicelo. Essas regiões, então, elas são separadas por uma constricção, uma cintura, como vocês certamente já viram nas aranhas. Então, esse é o pedicelo. É essa região mais fina. Isso faz, ou isso permite, que o prossomo e o opistossomo sejam articulados entre si. Articulados como? Articulados na maneira em que um pode se dobrar em relação ao outro. E é graças a isso
aqui a região posterior, o opistossomo das aranhas, pode tecer as teias, que são típicas do grupo, cujos fios saem pelas fiandeiras aqui na parte posterior. Então, graças a essa mobilidade é que pode haver a variedade de teias que nós encontramos na natureza. O prossomo vai apresentar, então, um par de quelíceras, um par de pedipalpos. Esses pedipalpos correspondem ao segundo par de apêndices. Os pedipalpos têm função principalmente sensorial, só que nos machos, normalmente eles são utilizados também para transferência de espermatozoides para a fêmea. Então eles podem ter função reprodutiva. E depois vai haver 4 pares de pernas. É o típico de todos os aracnídeos. Isso no prossomo. Com relação ao opistossomo, aparentemente não há apêndices, mas é só aparentemente, eles estão modificados. Há alguns apêndices na forma de pulmões foliáceos, pode haver 1 ou 2 pares na região anterior. Esses pulmões foliáceos eu vou falar depois, mas são apêndices que se aprofundaram para dentro do corpo, são internos. E além disso, vai haver as fiandeiras, que são responsáveis por tecer a seda. O prossomo, ele apresenta-se revestido por uma carapaça dorsal. Essa carapaça ela é devida à fusão dos tergitos dorsais. E ventralmente vai haver uma placa única também devida à fusão dos esternitos, que é um único externo. É característica de todo esse grupo que as coxas das pernas, elas são fundidas ao esqueleto. As coxas, elas não são móveis, elas são fundidas à superfície ventral. Então elas colaboram também para fechar essa parte ventral. Com relação ao opistossomo, em algumas aranhas mais primitivas é possível ver segmentação aqui correspondendo aos segmentos originais. Mas nas aranhas mais derivadas, todos os resquícios de segmentação desapareceram, exceto pela presença dos pulmões foliáceos e das fiandeiras. As aranhas são todas carnívoras, predadoras e venenosas. Todas as aranhas são venenosas, o que não quer dizer que o veneno delas faça mal sempre para nós. Mas todas elas vão ter glândulas de veneno que se abrem através das quelíceras. Então as quelíceras elas vão ser utilizadas para introduzir o veneno dentro da presa. O veneno escorre e sai pela ponta do agulhão e com isso elas matam o animal, matam essa presa. A digestão dos aracnídeos, aliás, eu digo para vocês que de todas as ordens aqui nesse grupo, apenas os opiliões comem comida sólida. Então apenas os opiliões comem conforme a gente está acostumado a ver, levar pedaços de alimento à boca e degluti-los. Todos os demais, eles fazem digestão extracorpórea. Isso significa que pela boca são evertidas enzimas. As quelíceras e os pedipalpos vão macerando o alimento, misturando com aquelas enzimas, e no final viram um caldinho, vamos dizer assim, uma sopa, e a aranha chupa isso, ela absorve o alimento líquido. Então a digestão ela começa sempre extracorpórea nesse grupo. O que é ingerido já é material parcialmente digerido e na forma líquida. Vejam aqui mostrando a anatomia de uma aranha. Vejam aqui, ó, a região da boca, da faringe, tem um estômago e esse estômago tem uma grande quantidade de fibras musculares associadas a ele. Essas fibras musculares, inclusive, elas deixam uma depressão na carapaça, porque, se vocês se lembrarem, em todos os artrópodes, isso foi falado na primeira aula, em todos os artrópodes a musculatura ela se insere em apódemas, que são projeções do esqueleto para dentro do corpo. Então, o esqueleto forma uma projeção, uma barra rígida que penetra dentro do corpo e a musculatura vai se inserir aí. No caso do estômago, toda essa musculatura causa essa depressão que é chamada fóvea, que é visível externamente. Você vê na região dorsal da aranha que a parte central ela é afundada. Isso, então, corresponde a essa musculatura
que vai fazer com que o estômago seja capaz de sugar o alimento líquido. Então, para o estômago sugar o alimento, a musculatura contrai, dilata o volume do estômago, com isso gera uma pressão negativa e ele chupa o alimento líquido que vai estar aqui, já graças à ação das enzimas. Bem, depois, a partir do estômago, vai haver o intestino e as outras partes que vão ser relativamente parecidas ao dos outros artrópodes. A respiração ela dá-se por apêndices modificados do opistossomo, que são os pulmões foliáceos. São apêndices internos e eles têm esse nome, pulmões foliáceos, porque formam-se lamelas de tecido e vai haver espiráculos para fora do corpo, por onde o ar entra. Então o ar entra pelos espiráculos, passa para dentro dessas estruturas que apresentam uma série de lamelas de tecido. Nas lamelas passa a hemolinfa do animal, então vai haver um contato muito próximo entre o ar e as lamelas para que haja as trocas gasosas, a eliminação de gás carbônico e a absorção de oxigênio. Além dos pulmões foliáceos, algumas aranhas podem apresentar também traqueias. Mas vejam, essas traqueias não são homólogas às traqueias de insetos. Porque em insetos, nós vamos ver depois, mas certamente vocês já estudaram isso antes, no ensino médio, nos insetos as traqueias elas se ramificam e levam oxigênio para dentro do corpo, chegando próximo a todos os tecidos. Então as células retiram diretamente do ar o oxigênio e eliminam diretamente o gás carbônico sem a participação da hemolinfa. Isso são as traqueias verdadeiras de insetos. Não é o caso aqui. Aqui também vai haver um sistema de canais que se ramifica para o interior do corpo. Mas ao invés das trocas gasosas ocorrerem diretamente com os tecidos, elas vão ocorrer com a hemolinfa. Então, nesse caso, a hemolinfa continua participando das trocas gasosas, do processo respiratório. E ela vai participar tanto nos pulmões foliáceos, com a hemolinfa passando dentro das lamelas, quanto, no caso das traqueias, onde esses canais terminam exatamente em contato com a hemolinfa. A excreção dá-se por glândulas coxais, então são glândulas que ficam nas coxas das pernas, e pode haver também túbulos de Malpighi. E mais uma vez eu vou ter que falar, túbulos de Malpighi de insetos são uma coisa, os túbulos de Malpighi de aranhas são outra. Não são homólogos, usa-se o mesmo nome porque a estrutura é muito parecida. Mas na realidade aqui, os túbulos de Malpighi, eles vão se originar da parte mediana ainda do intestino. Se vocês lembrarem o intestino, da maioria dos grupos de invertebrados, ele é dividido em 3 regiões, a região anterior, que é o estomodeu, a região mediana e a região posterior, que é o proctodeu. Tanto estomodeu quanto proctodeu são invaginações da epiderme e, portanto, revestidas de cutícula. E só a região mediana é que é endodérmica. Aqui a região mediana estende-se por quase um comprimento inteiro, mas os túbulos de Malpighi saem ainda da região mediana do tubo digestivo, enquanto em insetos eles saem da região posterior. Por isso não são homólogos. Mas usa-se o mesmo nome, túbulos de Malpighi. Esses túbulos, então, ficam mergulhados diretamente na hemolinfa e eles vão absorver os resíduos nitrogenados e convertê-los em ácido úrico, que vai ser eliminado pelas fezes. Além disso, há uma grande quantidade de órgãos sensoriais. Todos os artrópodes, o esqueleto deles, o exoesqueleto, ele proporciona uma variedade de órgãos dos sentidos muito grandes. Porque há terminações nervosas que terminam exatamente na base do esqueleto e a elas estão associadas determinadas cerdas que têm função sensorial. Então, essas cerdas elas podem detectar ou estímulos químicos, ou mecânicos, ou térmicos, ou outros, dependendo do caso, e imediatamente elas passam essa informação para os receptores nervosos que estão abaixo da epiderme. Nesse caso, nós temos olhos. Esses olhos, na grande maioria das aranhas, não formam imagem, mas há algumas aranhas, as papamoscas, que realmente conseguem formar imagem. O número de olhos é variável no grupo. A maioria tem 8, mas isso não é regra. Inclusive é caráter taxonômico.
tanto o número de olhos quanto a posição deles são caracteres taxonômicos aqui no grupo. Além disso, vai haver tricobótrios, que são os tipos especiais de cerdas modificadas com função sensorial, e outras cerdas mais simples que podem ter diversas funções. Umas, como eu falei, podem ser quimiorreceptoras, outras mecanoreceptoras, outras termorreceptoras e aí por diante. Então há uma variedade muito grande de órgãos dos sentidos, o que seria de se esperar num grupo com tanto sucesso. Finalmente, aqui na região posterior, ocupando grande parte do opistossomo, mas abrindo-se através de apêndices modificados, que são as fiandeiras, vai haver glândulas de seda. As glândulas de seda produzem filamentos de seda que, todos vocês já devem saber, são utilizados para formar a teia. Só que não é só para a teia que a aranha utiliza a seda. Mas mesmo com relação à teia, vocês já devem ter verificado por aí, em qualquer jardim, que há uma variedade muito grande de tipos de teias. Há teias em alçapão, há teias circulares, há diversos tipos de teias. Agora, essas teias, logicamente, são utilizadas para a captura de alimento, então algum animal que esbarre na teia, ele vai ficar preso ali, e depois a aranha vai lá com as quelíceras, inocula o veneno e vai fazer todo o processo de digestão. Mas antes da aranha se alimentar, muitas vezes, aliás, na grande maioria das vezes, ela envolve essa presa em mais fios de seda. Então já seria uma outra função dos fios de seda. Além disso, a seda ela tem função reprodutiva. Como? Os machos, quando eles vão se reproduzir, eles secretam uma teia muito pequena, chamada teia espermática, muito pequena em forma de taça, e aí ele ejacula dentro dessa teia uma gota de sêmen. Depois ele introduz a ponta do pedipalpo dentro dessa gota de sêmen e vai absorvê-lo. Por quê? Porque na região do pedipalpo, na ponta, vai haver uma estrutura interna, um bulbo oco, que por capilaridade suga o sêmen que está naquela teia espermática e enche o bulbo do pedipalpo. Quando o macho encontra uma fêmea, ele introduz o pedipalpo na abertura genital da fêmea, passando o sêmen para dentro dela. Então, mais uma função da seda, que seria, para a reprodução, a formação da teia espermática. Depois, a fêmea, quando ela vai pôr os ovos, ela primeiro forma uma teia bastante rígida, bastante especializada, que é a ooteca, dentro da qual ela vai depositar esses ovos. E ainda, só para concluir, mais uma função da teia, e é uma função que a gente jamais pensaria nisso, normalmente, os filhotes recém-eclodidos, em algumas espécies, eles podem produzir longos filamentos de seda que vão ser utilizados para dispersão. A gente pensa, um filamento de seda, o vento batendo pode levar para algum lugar, mas é uma dispersão muito relativa, e isso não deve ser muito bem sucedido. Não, isso é um engano, porque na realidade já foram vistas aranhas, filhotinhos, aranhas pequenas, mas claro, de espécies maiores, senão não seria possível reconhecê-las, mas voando através desses fios de seda a milhares de metros de altura. Elas foram avistadas de dentro de aviões, para vocês terem uma ideia, e isso é fato. Então, realmente, essa dispersão ela é bastante efetiva. Agora, é aquela coisa, né? Onde o filhote vai cair é devido ao vento e devido ao acaso. Pode cair no meio do mar, pode cair numa região inóspita ou pode cair num ambiente excelente. Mas graças a isso, algumas espécies de aranhas podem ter uma dispersão e uma distribuição que nós não pensaríamos a princípio. Finalmente, as aranhas elas são dioicas, com desenvolvimento direto, ou seja, a macho, a fêmea, e dos ovos, que ficam dentro daquelas zootecas, eclodem juvenis. Vejam, muita gente fala, e há muitas espécies, em que os machos eles são mortos pela fêmea após a cópula. Isso, na realidade, existe sim, mas é só em algumas espécies, não só em todas. E na grande maioria dessas espécies, o macho também é esperto o suficiente para, terminando a cópula, sair correndo e não deixar a fêmea pegá-lo.
Porque se a fêmea o pegar, realmente ela vai devorar, ela vai comê-lo. Mas, na maioria das vezes, eles conseguem escapar.